E aí pessoal, beleza com vocês? Estamos de volta com mais dicas de língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a formação das palavras, né? Existe aí uma grande dúvida quando você vai falar sobre esse assunto. Então, é importante lembrar que as palavras que compõem o léxico da língua portuguesa, elas são formadas principalmente por dois processos morfológicos, a derivação e a composição. Quando eu falo da derivação, essa derivação ela pode ser prefixal, sufixal, parassitética, regressiva e imprópria. Já com relação à composição, ela é formada por dois processos, por justaposição ou por aglutinação, tá certo? Então as palavras primitivas e derivadas, antes de mais nada, vale ressaltar aqui dois conceitos importantes para o estudo da formação das palavras, é que os vocábulos primitivos são palavras que, no caso, se originam de outras, né? Então, veja, vocábulos primitivos são as palavras que originam outras, tá bom? Elas dão origem. Já as palavras derivadas, então, são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas, como, por exemplo, dente é primitivo. Dentista é derivado. Para existir dentista, existiu o primitivo dente. Se eu falo mar, é primitivo. Marítimo é derivado. Para existir a palavra marítimo, foi preciso existir primeiro a palavra mar. Sol, primitivo. Solar é derivado. Então, esse é o exemplo da formação de palavra pelo processo de derivação. Então, para falar sobre isso, é importante falar sobre os afixos, né? Então, que além do conceito de palavras primitivas e derivadas, nós temos afixos. Por quê? Porque são eles são os morfemas, ou seja, as menores partículas significativas da nossa língua, ou seja, da língua portuguesa. Então, esses afixos, junto com os radicais, né? Junto com o radical, os afixos formam a palavra. Por exemplo, pedra, palavra primitiva, pedreiro, palavra derivada. Nesse exemplo, foi acrescentado o quê? O sufixo eira. Os afixos são classificados de acordo com a localização da palavra. Assim, os sufixos vêm depois do radical, por exemplo, folha, folhagem, livro, livraria. Já os prefixos são acrescentados antes do radical, leal, desleal, legal, ilegal. Então veja que foi acrescentado antes. Então os afixos são prefixos antes do radical, sufixo depois do radical. É importante lembrar também que além deles há ainda os infixos, que aparecem no meio da palavra, sendo representados por uma consoante ou uma vogal. Por exemplo, cafeteira, cafezal. Tá bom, gente? Então, radical e prefixo. Antes de analisar a palavra e também o processo que ela foi formada, faz necessário o conhecimento lexical da língua portuguesa, tá bom? Eu recomendo que vocês procurem a tabela para entender melhor os prefixos e também os sufixos. O processo por derivação, nesse caso, as palavras correm de 5 maneiras, sempre com um radical e os afixos, no caso prefixo e sufixo. Quando eu falo em derivação prefixal, é a inclusão do prefixo antes da palavra primitiva, né? Infeliz, antebraço, enraizar, refazer. Veja que todas essas palavras foram usadas um prefixo, ou seja, o afixo ficou antes do radical. A sufixal, como eu já falei, só reforçando a inclusão do sufixo, palavra primitiva, por exemplo, e depois vem o sufixo, como felicidade, beleza, estudante e daí por diante. Nós temos a derivação parassitética. Essa é a inclusão de um prefixo e de um sufixo à palavra primitiva, de forma simultânea, por exemplo, entardecer, emagrecer, engaiolar e daí por diante. A derivação regressiva, nesse caso, o nome já diz, regressiva, é um regresso, não é isso? Então, a palavra derivada por meio da retirada de parte da palavra primitiva. Por exemplo, beija-flor,
Debater, que é debate, ó. Beijar, vem de beijo. Ou seja, eu tenho beijar e vou formar o substantivo beijo. Beijar é verbo. Quando eu coloco beijo, o que acontece? Houve um regresso e mudou de classe gramatical. Deixou de ser um verbo e passou a ser um substantivo. Quando eu falo, se eu tenho debater, é verbo. Eu faço debate, transformei esse verbo em um substantivo, houve um processo regressivo. Perder, perda. Você está vendo? Então, houve um regresso, por isso que nós chamamos de derivação regressiva. E, finalmente, nós temos a derivação imprópria. Essa derivação imprópria, ela ocorre quando há uma mudança na classe gramatical da palavra. Por exemplo, o jantar estava muito bom. O jantar é substantivo. E aí, se eu digo, fui jantar ontem à noite com Luiz, veja que o meu jantar aqui era verbo, né? Aliás, meu jantar aqui era substantivo, passou a ser verbo. O jantar está dando nome, né? Ou seja, é um substantivo. Fui jantar, já é uma ação, né? Então, é um verbo de ação. Tá bom, gente? E, finalmente, nós temos aí o processo de composição. O processo de composição de palavra envolve mais de 2 radicais de palavras sendo classificado em justaposição e em aglutinação, certo? Como que isso acontece? Veja, justaposição é quando você a união de 2 radicais e eles não sofrem alteração em sua estrutura. Você juntou 2 palavras e não houve, ou seja, 2 radicais e não houve nenhuma modificação. Por exemplo, se eu digo surdo-mudo, surdo-mudo, a palavra surdo e a palavra mudo formou uma única palavra, não houve nenhuma perda na sua estrutura. Não perca na sua estrutura. Guarda-chuva, do mesmo jeito. Abre latas, também. E daí por diante. Já quando eu chego no processo por aglutinação, aí sim, é a união dos termos, né, pelo menos 2 radicais, sofre alteração em sua estrutura. Por exemplo, se eu digo a palavra planalto, é a união de plano mais alto, mas só que ficou planalto, nauto. Veja que eu não digo plano alto, eu digo plano alto. Então, houve aí perca de que sofreu uma alteração na sua estrutura. Vinagre é vinho e acre. Olha só, vinagre, vinho e acre. E daí por diante, eu digo aguardente, é água mais ardente. Eu digo aguardente, guardente. Houve também perca aí na sua estrutura. Tá bom? Aí nós temos ainda, gente, o neologismo, que é um processo de formação de palavras que são criadas novos termos a partir de uma lacuna de significação. Podemos citar como, por exemplo, no neologismo, a palavra internetês, que se refere à linguagem da internet. Esse é um neologismo. No hibridismo, também é o processo de formação de palavras. Esses termos são formados com elementos de idioma diferente. Por exemplo, sociologia, do latim sócio, grego logia. Né? Então é isso. Então tá aí a dica para vocês, mais um pouquinho sobre língua portuguesa, e em breve eu voltarei com mais um vídeo falando sobre a língua portuguesa. Um abraço para todos e até mais. Tchau, tchau.